Boa tarde, então, pessoal, muito bem-vindos, bem-vindas. Tem mais algumas pessoas chegando. Muito obrigado pela presença. Nós somos o LIER, né, o Laboratório Interdisciplinar de Estudo das Religiões, da Universidade Federal de Alagoas. Eu, na qualidade de coordenadora, junto com o professor Pedro Vasconcelos, temos levado o grupo aí nessa década, né, nesses 10 anos, e de tempos em tempos, normalmente a gente tem os nossos encontros de reunião de estudos e debates. Por conta da pandemia, a gente migrou, né, para esse espaço virtual e temos levado as reuniões de forma ainda online para poder facilitar o acesso de alguns colegas que estão muito distantes, né? Não sabemos quando ou se voltaremos presencial, mas por enquanto nesse semestre estamos online. Então, agradeço muito a presença de vocês, principalmente o pessoal que veio atraídos aí pela temática da discussão de hoje. Eu vou, então, fazer uma explanação a respeito da temática do Concílio Vaticano II em Alagoas, a recepção do concílio, a partir de algumas notas iniciais de pesquisa sobre a participação de Dom Adelmo Machado, e depois a gente abre o debate, perguntas, questões, comentários. Então, nós temos aí mais ou menos uma ideia de que a reunião pode se estender até às 18 horas, né? Não sei o quanto que estaremos aí dispostos e empolgados para manter a discussão, mas então fiquem todos muito à vontade e espero que a gente possa aí ter bom debate. Eu vou aqui projetar uma apresentação. Se acontecer alguma coisa, o meu microfone ficar ruim, a câmera, o áudio, por favor, vocês me avisem, tá? Bem, então essa comunicação de hoje, essa proposta de discussão a respeito da recepção do Concílio Vaticano II, é um tema que recentemente eu apresentei no simpósio internacional, no segundo simpósio internacional de estudos do catolicismo, que a Universidade Federal de Juiz de Fora organizou, né? Foi remoto, foi no finalzinho do ano passado, e aí por questões nossas de agenda, eu pensei que poderia ser interessante trazer essa discussão para o nosso grupo, aqui para o LIER, né? Porque nós temos entre nós pesquisadores que estudam catolicismo, mas também pensamos muito na interface, né, das relações entre as diferentes religiões, diferentes tradições religiosas, num certo recorte temporal que tem interessado especialmente, que é esse período aí, segunda metade do século XX, principalmente agora na temática da ditadura militar, né? Essa comunicação, na verdade, ela faz parte de um projeto que está em andamento ainda, que é um projeto iniciado em 2020, chamado Agentes e Movimentos Católicos Alagoanos nos Arquivos do Serviço Nacional de Informação, do SNI, entre 1964 e 1979. Quem está levando o projeto sou eu e a Séfora Junqueira, que está aqui presente também, que está se graduando em História e já é pesquisadora, e nós estamos ainda iniciando, né, um processo de identificação da documentação no Arquivo Nacional, de elaboração do projeto, que vai ser encaminhado agora esse mês para a FAPEAL, vamos aí tentar ver se rola um dinheirinho, né? E, enfim, a gente está ainda organizando também, convidando mais pessoas para poder participar desse projeto, porque é muita coisa para um trabalho que não dá para ser só com 4 mãos, né? Nós precisamos de um apoio maior. Mas é claro que para a gente entender as relações, ou possíveis relações da Igreja Católica em Alagoas com a ditadura militar, a gente precisa entender todo um conjunto mais amplo de relações, principalmente a respeito do impacto que o Concílio Vaticano II traz nesse momento, né? Então, coincidentemente ou não, a abertura do concílio, o início dos trabalhos, eles vão, né, casar aí exatamente com o golpe militar em 64. Então, tudo isso é um ambiente de muitas mudanças e tensões que a gente já começa a identificar na documentação que há elementos muito, muito importantes e interessantes para se analisar.
Então, o objetivo, além desse, né, também é agora apresentar alguns elementos a respeito da atuação do Dom Adelmo Cavalcante Machado, que no período aí do estudo, ele era coadjutor e logo em seguida o titular da Arquidiocese de Maceió. A documentação que eu separei, que eu comecei, então, a pesquisar, né, no arquivo da Cúria, ela está disponível aos pesquisadores, a todos aqueles que se interessarem, mas hoje, especialmente, eu trouxe a carta circular sobre a abertura do Concílio Vaticano II, que Dom Adelmo publicou, né, publicizou no dia 21 de setembro de 1961, quer dizer, ali nos momentos antecedentes ao início da abertura do concílio, né? Também uma compilação de artigos que são mais ou menos conhecidos, chamados Vivendo o Concílio. Esses artigos eles foram escritos por Dom Adelmo durante o Concílio Vaticano II. Eles eram encaminhados e publicados no jornal Semeador e, posteriormente, eles foram organizados em livro. Mas eu não tenho acesso ao livro, eu não tive acesso ao livro, né? Eu sei que ele existe, provavelmente tem exemplares dele no arquivo do seminário, na biblioteca, mas eu peguei, de fato, os rascunhos datilografados da pasta Vivendo o Concílio, que está separado ali no fundo de Dom Adelmo, do arquivo da Cúria. E também trouxe os livros de tombo, o número 15 e o número 16. Os tombos, o 15 é de 1961 a 64 e o 16, 65 a 77. Ali há muitas informações, muitas informações mesmo. Algumas registradas inicialmente por Dom Ranulfo, depois por Dom Adelmo e depois pelos secretários do bispado, que iam, né, sempre transcrevendo as notícias, os textos que saíam no jornal Semeador, mas também trazendo ali a programação e o cronograma das viagens de idas e vindas de Dom Adelmo entre Roma e Maceió. Então, a proposta é essa para hoje. Vamos ver se eu não me alongo demais e a gente consegue avançar. O mapinha, é claro, interessa para aqueles que não conhecem Alagoas, especialmente, né? Mas aqui nós sabemos que o território da Arquidiocese de Maceió, ela vai pegar aqui a asa norte, né? E tem aqui um recorte por conta da Diocese hoje Palmeira dos Índios e depois Penedo. Então, acho que a minha orientação geográfica não me permite falar exatamente onde que esses limites se dão. Alguns de vocês vão saber com mais propriedade do que eu, mas é sempre bom a gente se localizar também no espaço, né? Então, a gente está se referindo aqui especialmente à Arquidiocese de Maceió. Esse resumo, super resumo sintético da biografia de Dom Adelmo, nós temos no arquivo da Cúria. A gente preparou algumas mini biografias dos bispos, né, para poder deixar lá disponível no site. Então, aqui, essa mini biografia, ela foi escrita por um participante aqui do grupo do Liero, o Everton Mello, ainda na época que ele era bacharelando em História. Então, Dom Adelmo, né, ele nasceu em março de 1905. Lucas, então, boa informação, eu imaginei que tinha mesmo, né? E faleceu no dia 28 de novembro de 83, né? Ele entrou no seminário em 1918, foi ordenado sacerdote em 27, eleito bispo de Pesqueira de Pernambuco, ali nos anos 40, no final dos anos 40, se eu não me engano, aqui não está em a data especial, mas se não me engano, é 1948 a 49, depois vocês me corrijam. E em novembro de 55 ele vai assumir, então, né, o posto de arcebispo coadjutor, já com direito à sucessão, e fica até o falecimento de Dom Ranulfo, né? Quer dizer, quando Dom Ranulfo falece, ele assume como titular. Então, essa participação no Concílio Vaticano II é algo que as biografias de Dom Adelmo sempre vão fazer referências, e fazem referências, porque ele mesmo dava uma importância gigante para essa participação. Ele achava que tinha sido um momento, assim, ímpar, né, na sua trajetória pessoal, religiosa e, em termos também, obviamente, na história da igreja. Então, nós deixamos aqui um pequeno trecho da carta circular que ele escreveu, aquela de 21 de setembro de 61,
onde ele dizia o seguinte: todos os concílios têm trazido à igreja uma consciência mais viva de sua responsabilidade em face da história. A doutrina, os preceitos da moral, em suas aplicações práticas, disciplina eclesiástica, são os temas comuns dessas assembleias da Igreja Ecumênica. É a voz da igreja, toda reunida, dizendo com o conhecimento direto dos problemas locais o que mais convém em dado momento da história, para ajustar o pensamento e o coração do homem batizado às exigências da fé e da caridade de filhos de Deus. Carta circular dele, né? Então, isso aqui é um trecho. Essa carta circular em especial, eu quero comentar um pouquinho mais dela daqui a pouco, mas vejam aqui, esse é o livrinho que eu mencionei, Memória do Concílio Vaticano II, que reúne esses textos que Dom Adelmo escreveu aí no quente do concílio, né, ao longo das sessões, das 4 sessões que ele participou, e que foram publicadas no jornal Semeador. Posteriormente, após o falecimento dele, o padre Manuel Henrique, junto com o Monsenhor Luiz Soares, o professor Álvaro Queiroz, eles organizaram essa edição, que foi publicada pela Loyola em 1998, e mais ou menos sistematizaram aqueles textos, né? Eu consegui olhar, pelo menos no índice, e comparar com os rascunhos que nós temos no arquivo da Cúria, e me parece que estão todos os textos lá. Há uma ou outra diferença do original, e aí a gente pode problematizar exatamente também porque houve uma certa reedição, né, e correção de algumas coisas, mas então esse material foi publicado, né? E um comentário do Monsenhor Luiz Soares aqui no início do livro, na sua abertura, chama atenção também, né? Ele vai reforçar essa participação de Dom Adelmo das sessões, faz o seguinte comentário: o arcebispo Adelmo, humilde e fervoroso, culto e abnegado, em seu cantinho, ouvia as conferências, cotejava as exposições. Nos círculos de estudo, dava sua opinião de pai e mestre, sem presunção, visando, antes de tudo, ao bem da igreja, a renovação pastoral, principalmente em terras do Brasil. Então, a gente entende que tem aqui, né, obviamente, uma publicação que é em memória de Dom Adelmo, então vai fazer a sua memória de maneira bastante elogiosa, bastante laudatória, né? E faz outro seguinte comentário que muito nos interessa, né? Dom Adelmo não foi a Roma para passear, estudava, anotava, não perdia coisa alguma para sua riqueza pessoal e contribuição para a Igreja de Deus como um todo. O Concílio Vaticano II marcou sua vida, considerava uma grande mercê o presente de Deus, que fez participar do concílio, na verdade, uma bênção do céu e uma primavera para a Igreja Universal. Então, aqui já tem um reforço da memória do que teria sido essa participação de Dom Adelmo lá no período. Então, se a gente pega, é claro, esse material e entende que ele é feito com esse sentido, né, para fazer a memória de Dom Adelmo, a gente precisava pegar exatamente o material original e tentar comparar um pouco esse processo, porque eu acho que tem idas e vindas interessantes para a gente observar. Tá? Então, vamos seguir aqui. Olha só que foto incrível, gente. Essa foto, vocês encontram Dom Adelmo aqui no meio. Aqui, Dom Adelmo, ele saiu com os olhos fechados, né? Aqui está João 23, e aqui outros bispos, né, do Brasil inteiro. Essa foto, ela foi doada recentemente para o Arquivo da Cúria. Quem levou a foto foi o Padre Cristóvão, que esse material tem essa foto e tem mais algumas, pessoal. Eu fui lá semana passada e muitas das fotos a gente ainda não divulgou, porque elas precisam de tratamento, né, listagem e fazer digitalização. Mas tem muitas fotos da presença de Dom Adelmo em Roma durante o concílio. Tem coisas assim muito interessantes. Na anotação, Dom Avelar Brandão estaria junto aqui. Eu não consigo identificar ele, talvez vocês consigam, eu desconfio que seja esse aqui, mas talvez eu esteja errado, né? E com quem estava esse material? Estava com a dona Sebastiana, com a senhora Sebastiana, que foi secretária de Dom Adelmo há muito tempo, né, que cuidou dele até o seu falecimento. Então, estava guardado nos papéis pessoais de Dom Adelmo. E aí, Padre Cristóvão levou para o arquivo, então, esse material, e ele, assim, é um incentivo a mais para que a pesquisa avance, né, em relação à participação dele no Concílio Vaticano II.
Então, sobre as participações de Dom Adelmo, o que nós sabemos, o que nós temos, né? Bem, já tem uma historiografia consolidada no Brasil a respeito do concílio, então um dos livros de referência, que eu acho que muitos de vocês conhecem, é do padre José Oscar Beoso, né? A Igreja no Brasil, no Concílio Vaticano II, de 59 a 65. Então, comparando um pouco aquilo que o padre Beoso escreveu com a documentação que nós temos na Cúria, a gente percebe realmente, né, as informações que estão não estão entrando em choque, né? A participação dele na primeira, segunda, terceira e quarto período, né? Mas algumas questões em torno das observações do Dom Adelmo que o padre Beoso faz, eu fiquei um pouco em dúvida e, na verdade, até discordei somente daquilo que eu vi até o momento, né? Porque tem coisas que a gente precisa verificar melhor. Por exemplo, no período preparatório do concílio, Dom Ranulfo ainda atuava, é claro, né? E Dom Adelmo, junto com ele, eles podem ter respondido juntos o questionário enviado pela Santa Sé a respeito do concílio, a respeito daquilo que deveria ser debatido lá. O Beoso, ele chama a atenção que Dom Adelmo teria escrito, teria respondido que achava que a língua latina deveria ser ampliada na pastoral, na liturgia, né? E que isso iria muito contra a maioria das outras proposições dos demais bispos. Há uma classificação que também o padre Beoso segue aqui, que é aquela, né, dos debates entre os bispos conservadores, bispos moderados. A gente sabe que isso tem graduações aí que não é bem assim, né? Você colocar aquele selinho na testa dizendo esse bispo é conservador, esse bispo não é, a partir de seus posicionamentos pastorais e políticos, mas Dom Adelmo estaria dentro aqui de um conjunto, no livro do Padre Beoso, daqueles bispos com posturas pastorais e litúrgicas mais conservadoras, né, entre aspas. Mas no material de Dom Adelmo falando sobre o concílio, ele vai, por exemplo, levar em consideração de maneira muito positiva algumas proposições que vêm de padres europeus, como, por exemplo, Teilhard de Chardin, a respeito de um avanço no sentido da humanização, das questões sociais, né? Então, não tenho muita certeza se, de fato, essa resposta primeira, né, de Dom Adelmo, ela ia no sentido mais conservador, ou se depois, durante o concílio, ele foi mudando a sua visão a partir da experiência que ele teve nos debates conciliares, ou se, na verdade, a gente não sei muito bem quem respondeu o primeiro questionário. Provavelmente isso é possível ser encontrado no arquivo da Cúria. Eu ainda não tive tempo de aprofundar essa questão e tirar essa dúvida, né? Não imagino que Dom Adelmo teria respondido sozinho esse primeiro questionário. Um dos pesquisadores lá durante o evento, o professor Luiz Martins, ele, junto com outros pesquisadores, inclusive europeus, italianos, estão fazendo um super trabalho de pesquisa, pessoal, que é pegar todos esses relatórios, todos os questionários respondidos por todos os bispos do mundo, digitalizando para disponibilizar para os pesquisadores. Ele ainda não sabe quando, né? Mas isso está sendo feito. Então, assim, a gente vai ter talvez um acesso maior, né, do que aquele limitado, restrito que nós temos aqui, talvez da arquidiocese, mas são coisas muito ainda para pensar. Outra coisa que a gente consegue perceber muito bem, então, a partir da documentação do arquivo da Cúria, é o registro das viagens, as idas e vindas, as partidas e chegadas de Dom Adelmo, e como que elas eram acompanhadas por toda uma movimentação aqui, né, da comunidade católica em torno dessa viagem, com estudos preparatórios, com momentos de oração, era mobilizado nas paróquias a adoração ao Santíssimo, né, orações especiais em toda a diocese para a preparação espiritual das viagens e da chegada e, mais importante, da recepção do concílio. Então, essa movimentação,
seria possível comparar com outros lugares, eu sei que há uma mobilização de toda a igreja brasileira, mas aqui em especial isso ocorre de determinada forma. Então é um elemento também que a gente pode pensar em analisar com mais cuidado, né? E há uma mobilização pública. Então, além da comunidade católica como um todo, né, há uma grande divulgação a partir da imprensa e outros sujeitos aí, políticos, né, do Estado, eles vão se interessar muito e participar disso. Então, há uma participação dos poderes seculares também nessa movimentação em torno das idas e vindas de Dom Adel. Nós sabemos, por exemplo, que é o governo brasileiro que vai pagar, né, o transporte aéreo dos bispos que vão daqui para Roma, né, participar do concílio. Então, aqui na nossa documentação da Arquidiocese, a gente percebe aí a articulação com a prefeitura, com o governo do estado e a presença dos militares também constantemente. Então, aí, espero que dê para vocês verem, é uma imagem do livro de Tombo, né, onde nós temos o registro, então, daquela carta circular de 21 de setembro de 1961. Então, a carta toda, ela é bastante interessante como documento, porque ela traz toda uma argumentação do lugar, né, da forma como Dom Adelmo entende e enxerga a importância do concílio. Então, ela está dividida em alguns momentos, né? Primeiro, ele faz um histórico do Concílio Vaticano I, e aí ele explica, né, com palavras assim bastante simples. Você sabe que essa leitura da carta ela é geral, né, para a comunidade. Depois ele comenta, né, ele explica o anúncio do novo concílio pelo Papa João XXIII, ele vai falar das graças, dos bens dos concílios ecumênicos, as adaptações na história em relação aos concílios, como a igreja ela vai se adaptando às exigências do tempo, né? Vai falar da preparação espiritual, então, né, dos fiéis, e ele vai citar nesse momento o Yves Congar, segundo, né, a ideia de que a igreja ela não muda com os concílios, mas reafirma seus princípios imutáveis. Então, na verdade, é uma mudança, a continuidade na mudança. E esse princípio ele é bem interessante no processo histórico, né, na dialética das mudanças e continuidades. Né? Então, a igreja não muda, mas muda, né? Ela não muda, mas se adapta. Ela não muda, mas vai fazendo as reformas necessárias. As expectativas da igreja em relação ao concílio, e aí no final vai ser a preparação da arquidiocese para ele, né? A partir de outubro, os estudos preparatórios. Então tem duas partes, né, do programa. Um programa mariano e litúrgico, que vai focar na participação dos fiéis, na explicação sobre a missa, né? Quer dizer, tem um programa mariano, da reza do terço, né? E o outro programa litúrgico, já fazendo aí um esforço de participação dos fiéis, explicação sobre a missa, né? Então, é possível perceber na documentação como que isso está ali descrito como programa, e no jornal Semeador como essas atividades elas foram ocorrendo. E aí vem as crônicas, né? Eu estou chamando aqui de crônicas, que é esse material vivendo o concílio, né? Essas 24 crônicas sobre as experiências que ele viveu em Roma durante o concílio, que foram lá publicadas no livrinho Memória do Concílio Vaticano II. Então, eu peguei todas elas e fiz uma classificação temática, mais ou menos pelas suas temáticas, e aí classifiquei em 4 pontos, né? As crônicas que vão falar especialmente do concílio, então das questões doutrinais, das mudanças litúrgicas, algumas reflexões de Dom Adelmo sobre os debates. Então, esses são 11 textos que giram em torno do próprio concílio, né? Também textos em que ele vai falar sobre o encontro pessoal dele com diferentes culturas e diferentes pessoas. Então, ele tem 7 textos que são as impressões dele a respeito dessas diferenças culturais e diferentes bispos do mundo com quem ele encontra. Há 4 textos sobre os cotidianos das sessões, onde ele vai narrar um pouco, bem no estilo cronístico, né, sobre como que acontece a sessão e o que acontece lá. E tem 2 textos especialmente sobre a Igreja Oriental, sobre o cisma e sobre as relações de a presença, né, da Igreja Oriental ali durante o concílio. Então, muito interessante de ler no corpo total esses textos, pessoal.
E aí eu trouxe alguns exemplos para a gente ver um pouco da narrativa de Dom Adelmo, como ele elabora as argumentações, e um pouco também do ambiente, né? Então, a gente pode pensar como é a experiência dele, né, diante da participação do concílio, e como que essa experiência carrega, é claro, perspectivas, visões de mundo. Eu acho que uma das questões mais interessantes para a gente pensar é como que essa geração de Dom Adelmo, que é uma geração mais antiga, aquela geração que foi formada nas bases da ação católica, né, ainda sob o Concílio Vaticano I, né, mas como vai analisando e vendo essas mudanças que estão acontecendo, né? Então, um aqui, que é sobre esse cotidiano, chamado Os Mais Pobres Ocupam os Primeiros Lugares. Aí ele diz assim, é uma nota edificantíssima deste concílio que os episcopados mais pobres ocupem, ou pelo menos são sempre convidados a ocupar o primeiro lugar. Os bispos do Brasil e dos outros países do chamado Terceiro Mundo, de que tanto falam os que querem ainda mais dividir o mundo, isto é, os países subdesenvolvidos, estão hospedados gratuitamente nos melhores estabelecimentos e casas pertencentes à Santa Sé. E não só fez o convite, mas está procedendo com aquela discreta e transbordante generosidade do pai de família, que, de vez em quando, convida filhos adultos que não venceram economicamente na vida e passarem umas férias mais longas na casa paterna, para matar saudades e alegrar a casa que os viu nascer. Il buon Giovanni 23 assim o quis e determinou que fôssemos recebidos e tratados. E o caríssimo Paulo VI segue os conselhos e os caminhos desse irmão de todo mundo, que foi o Papa de Mater e Magister e passe em terra. Em terras. Então, aqui já é uma impressão dele, né? Quer dizer, de você ter ali, talvez, um momento em que essa expectativa, né, de uma igreja mais horizontal, ela começa a aparecer nesses pequenos detalhes nas relações aí entre os diferentes bispos. Também acho que é importante notar a referência que ele faz às encíclicas, Mater Magister e Pacem Terris, porque essas encíclicas, elas têm um impacto muito forte aqui, e eu estou dizendo impacto forte no sentido do nosso projeto de pesquisa, que Séfora e eu estamos trabalhando, quando os padres que foram perseguidos pelos militares durante a ditadura, nos interrogatórios, eles vão o tempo todo, né, se defender das acusações de serem comunistas, dizendo do trabalho deles a partir da doutrina social da igreja e a partir dessas encíclicas. Essas duas encíclicas, que são ali, né, bem recentes no período, elas são as encíclicas que começam a ser trabalhadas na formação da militância católica, que está diretamente vinculada à ação social, né? Nos sindicatos rurais em especial, né? A partir do Soral. Então, isso chama atenção. Um outro texto que está junto com um certo corpo de textos. Me parece, lendo o material, que o encontro de Dom Adelmo com o bispo de Uganda foi muito forte, assim, para ele foi impactante, num certo nível, né? Ele encontrou Dom Jaime Câmara, junto com o bispo de Uganda, em um determinado dia na igreja de São Pedro, na catedral. E nós temos fotos, pessoal, mas eu não estou com a foto aqui para poder mostrar para vocês. Então, ele escreveu, né, alguns momentos, essa referência ao bispo de Uganda. E aí, vira e mexe, ele vai fazer referência a isso, né? Aqui num textinho chamado Missa Cantada com Tambor e Tutucar de Atabaques, e esse outro, Só Faltou a Mãe Preta, Rainha do Brasil. Então, ele diz o seguinte: o evangelho fora cantado pelo cardeal de Ugândia, de cordas vocálicas extensas e ressequidas, de boca larga e de autênticos lábios de Pai João. Então, aí também você vê como tem impregnado, né, aquela mentalidade do racismo à brasileira, que tem um certo paternalismo por trás, né? Representante de todos os pregadores do Evangelho, desde São Marcos em Alexandria até os padres brancos do cardeal Levegier, de quem foram discípulos os mártires, hoje canonizados,
Seguiu-se no ofertório do pontifical um legítimo canto de batuque africano, com o ritmo do vai e vem das duplas ascendentes e descendentes, com tambor e tudo. Só entendi o aleluia desse ritmo e melodia, que certamente agradou tanto a Deus quanto os aleluias dos anjos e dos apóstolos no dia da ressurreição do Senhor e dos da Capela Sistina de São Pedro, nessa querida cidade de Roma. O outro, Só Faltou a Mãe Preta, vai dizer assim: é de ver o interesse crescente pelo concílio. 2.366 bispos, 86 representantes das comunidades ortodoxas e protestantes, mais de 100 ouvintes leigos, convidados especiais, peritos, dão à imensa basílica a plenitude tranquila de uma assembleia orante e que pensa transbordar dessas paredes para o mundo luzes do Espírito. Né? E aí, o texto, eu devia talvez ter mudado a ordem, que é o encontro com um branco e um negro. Né, que foi ele narrando esse momento em que ele encontrou Dom Jaime Câmara e o bispo de Uganda. Né? Aqui mais embaixo, ele vai assim: estirei os passos ao longo dos 180 metros da Basílica e fui chegando e fui vendo que era o cardeal Jaime Câmara conversando animadamente com um bispo retintamente preto da Uganda. E o pobre, boníssimo, velho arcebispo de Rubaga, ele menciona o nome do arcebispo em algum momento, gente, é que eu não encontrei aqui a referência para poder falar certo. Que pinta nos cabelos, nos disse com emoção na voz: eu sou o primeiro bispo africano, sagrado por Pio XII no ano de 1939. Há séculos e séculos que não havia bispo indígena na África, e o santo padre Pio XII me chamou nos seus aposentos particulares e me disse: seja um bom e santo bispo, dê seu testemunho da sua atitude do primeiro bispo africano, desde que desapareceu a hierarquia das terras da África, é que vai depender a sagração de novos bispos africanos. Não há pressão nenhuma, né, em cima dele. E o santo e humilde bispo africano punha as mãos trêmulas em atitude de prece quando revelava esse segredo, que tal e que tanto de sua vida, como agradecendo sem palavras a Deus as maravilhas que por ele fizera aquele que é todo-poderoso. Aí podemos dizer que tem vontade de beijar as mãos, aquelas mãos tão alvas por dentro e tão pretas por fora, né, para não perder as palavras do santo e tal. Deixa eu ver se é aqui que é a foto, gente, não é. Mas ali depois eu vou mostrar a foto para vocês. Então, esse encontro com o outro, vamos botar aqui entre aspas, bem grande, né? Esse encontro com a dimensão transnacional, mundial da igreja, com as suas diferenças culturais muito peculiares, nos parece, na leitura do texto, que gerou, de fato, um impacto em Dom Adão, né? E aqui, quando ele vai mencionar o bispo de Cesareia, da Palestina, Dom Abu Sanda Gabriel, que, no momento lá do debate, ele fala de maneira muito forte, muito intensa, né? Ele chama aqui os gritos de um orador, né? A respeito de uma discussão específica que estava tendo, né? Então, assim, o timbre de sua voz de profeta que falava gritando e gritava porque se julga na posse tranquila do direito de clamar e reclamar, o velho e bom pastor de uma terra de maioria muçulmanos, que ele tem no coração como ideal de conversão. Não concorda que a pastoral dos judeus ocupe tão largo espaço no concílio e não se dê igual solicitude ao problema das relações dos cristãos com os muçulmanos. Eles têm fé puríssima em Deus uno, onipotente, onipresente. Ao contrário dos judeus, eles aceitam a Jesus como um de seus profetas. É edificante o culto dos muçulmanos a Maria Virgem, mãe de Jesus. Em Éfeso, que pensam ter o túmulo de que foi assunto ao céu o corpo de Maria, mais de 100 mil muçulmanos se associam todos os anos aos cristãos para render homenagens à Virgem Maria. Então vejam que é um outro momento também de bastante impacto. Esse encontro, ele presencia, né, esse debate e a palestra, a fala forte do bispo de Cesareia. Bem, eu não vou, assim, não sei se fica muito chato para vocês eu ficar apontando aqui com detalhes, mas esse outro aqui, a marcha lenta das sessões, talvez seja o mais engraçado dos textos. Assim, ele tem aqui a sua verve de cronista, acertou assim, o tom de uma forma muito interessante.
onde ele vai falar, às vezes, como que às vezes é chato o debate, como que era cansativo, né? E como que alguns bispos, às vezes, davam umas dormidinhas, né? Davam umas pescadas, né? Então, é bem interessante esse material também. Ele vai dizer assim, as sessões do concílio se arrastam, ocorrem conforme as perspectivas em que nos coloquemos, de seus realizadores rotineiros ou de cristãos que, vivendo com amor o seu tempo, se constituem cristãos de todos os tempos. Quem é realmente plenamente de seu tempo, de todos os tempos? Já dizia Shillong. Me parece, desculpa cortar aqui o raciocínio, que eu acho que se a gente aplica também, é claro, né, uma análise mais profunda nos textos, com mais cuidado, para perceber aqueles que ele cita, os autores que ele cita, né, teólogos, ou filósofos, e como que ele faz a leitura disso, a gente conseguiria também reconstituir as leituras que ele estava fazendo e a forma como ele estava fazendo certas leituras, né, e a aplicação dessas leituras na reflexão dele. Mas, enfim, vamos lá. Quando em futuro remoto se considerar pelos frutos da experiência o valor desse concílio, se dirá que ele foi breve e que foram rápidas as suas sessões. 3 pontinhos. Mas o pobre barro humano, os nossos pobres nervos não suportam muito tempo, muitos dias, sobre o peso da capa roxa da indumentária coral, 4 horas de relógio de discursos em latim. Quando vem falar na tribuna um irmão inglês ou americano que não fez curso de seminário em Roma, ou é saxônio autêntico, até na conformação plástica de sua boca e de sua glote, é urgente um derivativo, né? Então, ele reclama do latim dos anglo-saxões, né? E aí ele vai contar, né? Meu irmão da direita, um argentino, vai logo abrindo o breviário, procurando no bolso as contas do rosário, né? O outro à esquerda, um americano de Nova Orleans, costuma ficar em atitude tranquila, imobilizado, sem que ninguém saiba que ele está na linha indefinível, divisória da vigília e do bom repouso. E se está meditando profundamente, subindo os patamares do castelo espiritual de Santa Teresa de Jesus. Eu, de mim, vario de atitudes, e assim dou também para reler com mais atenção os esquemas, né, dos subsídios mimeografados elaborados pelos teólogos. Outras vezes fico olhando a cara de todo mundo, vendo cada um, né, pensando no que estarão pensando sobre tudo isso que eu estou vendo e ouvindo, esses homens de mentalidade, raça e cultura tão diversa, um francês e um hindu de Bombém, um africano e um tedesco, um malaio e um flamengo, um bispo sofrido 18 anos na prisão na Ucrânia e um bispo, filho da liberdade da América. E aí ele encerra dizendo, né, hoje eu resolvi escrever essa crônica para poder, né, matar aí o tempo e aguentar a fonética da língua inglesa e a belíssima língua latina, né, de natureza oral, dê seus gorgolejos ricos de fonemas e matizes, os sons das línguas guturais. Então aqui é um momento talvez mais de relaxamento, né, e de brincadeira de Dom Adelmo ao longo desses textos. Ao mesmo tempo, indicam, novamente, eu reforço, né, essa percepção da diferença daquilo que ele está experienciando ali. Dos livros de Tombo, eu já vou encaminhando para o final para não cansar muito mais vocês, mas eu quero chamar a atenção ainda para alguns registros e algumas coisas que nos ajudam, então, a perceber essa recepção do concílio aqui. Há uma articulação bastante perceptível nas atividades em torno da ação social da arquidiocese com as proposições, é claro, que estão acontecendo no Brasil, especialmente via CNBB, o Regional Nordeste 2, mas os debates todos que estão acontecendo no concílio. Então, é um momento que casa ali essas conexões e que eu acho que ajuda a entender como que alguns temas, em especial, ou algumas atividades pastorais, elas foram mais fortemente levadas por Dom Adelmo. E é claro que Dom Ranulfo já estava adoentado, né, nesse período, mas é Dom Adelmo que vai ser o articulador delas. Então, uma das questões que interessa fortemente é a questão da sindicalização rural. O apoio público, nos livros de Tombo, a gente vê textos de Dom Adelmo que foram publicados no jornal Semeador, falando
do apoio público à organização, às equipes de sindicato rural, porque é claro que elas já recebiam críticas, né? E nesse momento aí de tensionamentos muito grande, antes do golpe, então qualquer coisa já era comunismo, né? Então ele dá um apoio público à organização das equipes e à sindicalização rural. Ainda a gente percebe nos textos que foram publicados no Semeador que essa sindicalização rural, ela cumpre também a função de impedir o avanço do comunismo, então é livrar o Brasil das garras de Moscou. Então, tudo aquilo que a igreja estaria fazendo nesse sentido, inclusive o processo do Vaticano II, também serviria para isso. Então, já livraria, vamos dizer assim, das críticas que deviam estar acontecendo, possíveis críticas em torno dessa organização, né? Então, a publicação da Matriz Magistra, como eu havia indicado antes, né, ela vai ser estudada, lida, né, e utilizada como elemento para a formação política desses agentes que estão lidando com a sindicalização rural. E também um outro elemento que eu percebi num dos textos é sobre. Dom Adelmo falava sobre o fato de que a sindicalização rural, a organização desses trabalhadores lá, ia ajudar, inclusive, na questão racial. Então, ele pressupõe que a melhoria das condições de vida dos trabalhadores no campo viria também um elemento de justiça racial. Eu acho que esse ponto a gente precisa de aprofundar mais também, né? Outra coisa são as escolas radiofônicas, que já estavam se organizando e funcionando no Nordeste, e aqui vão funcionar também, né, a partir da fundação da Rádio Educadora Palmares em 62, para o MEB, né, para a articulação do MEB, e aí isso é bastante divulgado, né, o núncio apostólico, na época, o Armando Lombardi, quando ele vem para fundação, né, da Diocese de Palmeira dos Índios, ele vai participar também da fundação, da inauguração da Rádio Educadora Palmares, né? O clero, então, vai ter uma organização bem forte de sessões de estudo de moral e de liturgia, nessa preparação espiritual para o concílio, e também nas idas e vindas de Dom Adelmo. Então, Dom Adelmo volta de Roma, vai ter encontro com o clero, ele vai começar a repassar, então, os debates, os conteúdos, e muito fortemente no final da última sessão, quando o concílio se encerra, vai ter uma sessão de estudos dirigidos a respeito do material final, né, da Constituição Gaudium, o Pedro é que sabe o latim, gente, depois ele me corrige. A Gaudium et Spes, né, Pedro? Depois você me corrige. E as formações, então, essas formações voltadas para os sacerdotes, é claro que elas também vão ter as formações específicas para o MEB e para os religiosos. Então, você tem alguns seminários sobre a questão social no Brasil, um seminário em especial em 63 chamado Evangelho e Questão Social, onde vinham formadores ou do Regional Nordeste 2 ou de alguns outros lugares do Brasil, né? E no retorno de Dom Adelmo para a primeira viagem, eu havia mencionado, né, o articulista do jornal, ele vai dizer que Dom Adelmo está no combate ao materialismo ateu. Então, o Concílio Vaticano II teria, né, essa função também. Bem, o falecimento de Dom Ranulfo acontece, então, né, em 19 de outubro de 63, ele estava na Bahia, tratando da saúde, né, junto com a família dele, e Dom Adelmo estava em Roma, nesse momento. E aí foi em Roma que ele recebeu a notícia por telegrama, né, do falecimento de Dom Ranulfo, e que lá ele recebe, então, né, das mãos do cardeal Otaviano, chefe da Cúria, em nome do Papa, Paulo VI, o Pálio. Isso em 22/10/63. E quando ele retorna de Roma, em 28 de novembro, ele vai aqui novamente receber, né, a sua sagração de maneira mais formal, né, os ritos todos vão ser cumpridos, né? Muita coisa tem para pesquisar ainda sobre Dom Ranulfo, gente, na verdade, sobre a ação católica esse período anterior. São coisas que a gente ainda não conseguiu arranhar da necessidade de avançar nisso, né? E aqui, então, para eu ir encerrando, porque já foram 45 minutos de eu falando sem parar,
Ainda uma circular publicada no Semeador em 64, então aí já, né, antes do golpe um pouco, tem uma informação sobre uma semana de estudos, né, da Sacro Santo Concílio, né, e do mote próprio do Paulo VI, depois lá de 28 de 2 de 64, que foi ministrada por Dom Pedro Bandeira, que era um monge beneditino. E aí o comentário, né, de Dom Adelmo. Cabe aos bispos e sacerdotes do mundo trazer para suas dioceses o estilo de trabalho do concílio, o sentido de renovação pessoal em face do evangelho e do próprio concílio, antes de meter mãos a fazer diretamente certas coisas, que só devem mudar para melhor. Também vai dizer, né? Pedimos as orações de vossa reverendíssima pela renovação pastoral da Arquidiocese de Maceió, o que só acontecerá se nós, pastores e curas de almas, renovarmos a nossa mentalidade pelo estudo e fortalecemos a nossa piedade sacerdotal por uma vida litúrgica menos ritualista, porém mais sincera diante de Deus e dos homens. Então, a renovação pastoral, ela é constante. E é interessante perceber nos registros do livro como essa palavra pastoral, ela começa a ser muito mais recorrente do que você observando, né, é claro, os registros anteriores, né? Então, vai ter uma série de outros textos, textos explicativos sobre a questão da língua vernácula, sobre as vestes dos sacerdotes. Ele faz um texto especialmente explicando a mudança da questão do uso, do hábito, e, enfim, tudo isso na perspectiva de explicar as mudanças, né, para os fiéis. E aí, já no livro 16, no final, é claro, aí das chegadas dele, né? Primeiras recomendações vindas de Roma, as tarefas assumidas na igreja no pós-concílio e a síntese do encontro, do retorno final de Dom Adelmo com o encontro com o clero, né? É bastante, tem detalhes assim, mas também ao mesmo tempo é sintético, né? Porque foi aquilo que foi publicado pelo jornal Semeador. Mas você tem a lista de todos os decretos do Concílio Vaticano II e que vai começar a partir, né, vamos dizer assim, vai começar a valer, e aí a igreja precisa se preparar para assumir essas diretrizes, né? Essa foto aqui, eu já mostrei para vocês em outra oportunidade, para o pessoal do Lier, mas eu acho que é importante a gente ter em mente que essa geração é a geração que vive, então, essas transformações. Aqui Dom Adelmo é jovenzinho, né, ainda, acho que professor no seminário, nesse momento, Dom Ranulfo está aqui, e os seminaristas, jovens seminaristas, que são formados inicialmente na perspectiva da ação católica e que vão depois assumindo no espírito do Vaticano II essas atividades de ação social. Então, Humberto Cavalcante aqui, o Humberto Araújo, que a Séfora está estudando, um dos padres que foram perseguidos pela ditadura, né? Nós temos aqui a fotinho dele. O Luiz de Oliveira Santos, aqui nós não temos, mas eu tenho uma outra foto de um retiro do clero, em que ele é possível identificar ele também, mas já jovem padre, já ali perto do golpe, né? O padre Teófanes Barros também tem um dossiê de vigilância sobre ele, né, pelo SNI, e eu acho que dos padres que a gente identificou que foram perseguidos, aqui nessa foto são os dois, né? Ainda a gente tem muito ainda para poder ver. E aqui está a foto, gente, ó, Dom Adelmo. Eu não sei com quem que ele está trocando ideia aqui, conversando, mas eu desconfio que aqui sim é Dom Jaime e o bispo de Uganda, porque nós temos uma outra foto lá no arquivo que o padre Cristóvão trouxe, que é uma foto de frente de Dom Adelmo junto com os dois, né, dentro da igreja. Então, eu acho que de fato é ele, mas tem que confirmar aí, comparar as fotos que se tem de Dom Jaime, do bispo, para poder, de Uganda, para a gente poder ter certeza. Essa foto aqui também eu já mostrei para alguns de vocês, é Dom Adelmo conversando com o Castelo Branco, quando ele visita Alagoas depois do golpe, em 66. Eu sempre desconfio que Dom Adelmo está intercedendo, talvez, pelo padre Luiz Santos e pelos outros que estavam sofrendo aí as pressões e perseguições dos militares. E até gostaria de ajuda aí dos nossos participantes para saber se aqui é o Dom Otávio Aguiar ou se era Monsenhor Luiz.
o Luiz Vanderlei. Eu fico em dúvida, ainda não acertei quem é que está acompanhando aqui. Essa outra foto é do Arquivo Nacional, é Dom Adelmo em uma sessão junto com Berta Lutz, que era a presidenta, né, da Federação pelo Progresso Feminino. Então, um grupo de feministas liberais, né, que articulou bastante aí um movimento forte das mulheres na primeira metade do século XX, e aí na sequência, eu não tenho a data dessa foto, mas deve ser aí cerca dos anos 60, 70. E aqui uma foto de Dom Adelmo com Dom Helder, e eu acho que esse aqui é o Divaldo Suragi, gente, não tenho certeza também. Dom Helder, como todos sabem, foi muito visado pela ditadura militar. O dossiê que tem o SNI tem de Dom Adelmo é gigante, assim, quilométrico, né? Mas Dom Adelmo, ele era, inclusive, vigiado nas suas visitas aqui a Maceió. Então, especialmente em 1968, ele vem fazer um ciclo de palestras aqui. Um ciclo não, né? São 2 palestras sobre a campanha Justiça, Ação e Paz. Uma foi no Teatro Deodoro, em novembro, e outra, isso é início de novembro, e outra no auditório do Colégio Marista. E assim, é muito interessante, porque os relatórios dos militares, eles descrevem a palestra, né? Eles acompanham e vão lá redigindo. É claro que a gente tem que levar em consideração o olhar do espião ali, todos os filtros que a gente deve tomar cuidado com as observações que ele faz, mas num determinado momento ele diz que na palestra, no teatro não, no auditório do Marista, cheio de estudantes, secundaristas e universitários, Dom Adelmo, em algum momento, ele vai responder uma pergunta que foi feita e o auditório vai a Dom Adelmo. Enquanto que Dom Helder é super louvado e tal. E os estudantes, assim, botam uma faixa gigante escrita Estudantes e Helder contra o colonialismo, né? E o Dom Adelmo ali foi vaiado pela plateia, né? Quer dizer, os seus estudantes ali no colégio católico. E, enfim, então vocês imaginam que é um momento muito tenso. Isso não significa que Dom Adelmo e Dom Helder representavam 2 modelos de igreja, 2 perspectivas de igreja muito distintas, assim. É sempre aquilo, né? O que eu falei antes, não dá para você colar na testa do bispo que ele é um moderado, um conservador, um progressista, assim. Os militares, eles reproduzem, os relatórios estão cheios disso, né? Dom Adelmo é visto como um bispo moderado, e Dom Helder é o bispo vermelho, né? Mas as aproximações e as relações deles são muito boas, assim, em termos das pastorais, daquilo que está sendo discutido no Regional do Nordeste 2, que Dom Adelmo procura aplicar aqui. Então, eu acho que a gente precisa melhorar a nossa análise e percepção dessa trajetória de Dom Adelmo nessa relação aqui desse período conflituoso. Gente, encerrando, uma foto aqui de Dom Adelmo já nos anos 70 com o seu sucessor, né, Dom Miguel Fenelon Câmara, que assume aí, acho que em 76, e também na festa, no momento em que Dom Miguel ele toma posse, os militares estão vigiando e há um relatório, então, também detalhando toda a chegada de Dom Miguel ao almoço, quem estava presente, a presença de Dom Helder, então tudo isso é vigiado. Então, essas são as referências no momento. Eu agradeço a atenção de vocês, me desculpem se ficou atropelado alguma coisa, e aí vamos abrir, né, o debate, porque é isso que importa, para a gente poder aproveitar e discutir, e aquilo que eu consegui responder, talvez, de dúvidas que ficou sobre o material ou sobre a pesquisa, porque é claro que nós não temos uma resposta final, uma hipótese muito elaborada sobre como foi essa recepção do Concílio Vaticano II aqui. Isso não é um trabalho que uma única pesquisa inicial vai dar conta. Acho que há muitos elementos para se pensar, porque parece que as vozes dissonantes não apareceram aqui. Mas a documentação, ela permite, sim, que alguns momentos em que Dom Adelmo insiste mais, né, na importância das mudanças, daquilo que deve ser mudado e que vai ser feito com cuidado e vamos dizer, com conhecimento, não vai ser qualquer mudança,
Isso me parece que já é uma tentativa de responder. Mas, enfim, eu estou fazendo uma inferência, a gente precisa de mais pesquisas ainda. Então é isso, gente. Muito obrigada. Fiquem à vontade aí para levantar as mãos, abrir os microfones, as câmeras, se possível, e vamos conversar. Obrigada, Pedro. André abriu a câmera. Vai fazer pergunta, André. Vai fazer comentários bons para nós. Ajudar a gente na pesquisa. Pois bem, professora, eu também fiquei me perguntando, quando li pela primeira vez o livro do Padre Beoso, acerca desse questionário dos VOTA, né? Me parece que o termo é esse, né? Os VOTA, e o porquê de Dom Adelmo, ele foi contra essa abertura da língua, né? O vernáculo. Aí eu comentando isso uma vez com o Padre Delfino, que a senhora conhece, muitos senhores também, ele disse: olha, eu vejo o seguinte, Dom Adelmo era um latinista, né? Dom Adelmo era um latinista, era catedrático, eu sou catedrático do Colégio Liceu Alagoano. Né? Ele deixou quando foi eleito bispo de Pesqueira, Pernambuco. Então ele defendia muito a língua latina. Bom, foi essa observação que Padre Delfino fez, né? E aí seria interessante depois uma conversa mais aprofundada nesse sentido, com o Padre Delfino e outros padres que conviveram com Dom Adelmo, para explorar ainda mais essa, essa, essa observação que o Dom Adelmo faz, essa resposta, melhor dizendo, que ele dá quando da consulta, né? Isso me chamou a atenção. A senhora tocou nisso, eu acredito que muitos também imaginam o porquê. Aí, sim, mas mais tarde ele aceita, e aqui em Maceió, os padres. Eu já tinha visto esses livros, tomo o livro 15 e 16, e tinha visto essa observação que ela faz acerca das explicações, acerca da vestimenta, da língua litúrgica, da missa nova, da missa dita de Paulo VI, que foi assim aplicada e de forma muito rápida aqui na Arquidiocese. Os padres, esses que a senhora mostrou na fotografia do Retiro de 41, muitos deles já com uma certa idade, foram os primeiros, como por exemplo, eu estou agora exercendo o ministério na Nossa Senhora das Graças, na Levada. O padre Pedro Cavalcante Oliveira, que era um dos organizadores e primeiro presidente, se não falha a memória, do Tribunal de Contas do Estado. Então, era muito envolvido com a política alagoana e, de modo particular, com o Muniz Salcão. E Pedro foi um dos primeiros padres a celebrar a Missa Nova. E, como muitos padres entenderam, o concílio que foi dar uma certa esvaziada nas igrejas, não sei, a palavra talvez não está me chegando. E o altar primitivo da Igreja das Graças foi destruído, e assim como das Graças foram tantas outras igrejas. Uma simplificação da interna das igrejas. E, em nome disso, alguns consideram como uma interpretação um tanto equivocada da simplicidade, da simplificação litúrgica, e aí se perdeu muita coisa antiga, né? Essa foto que a senhora fala, aí só um título de informação, essa foto não é Suruagi, não, me parece que é Antônio Simeão Lamenha Filho, Lamenha. E uma outra coisa interessante, esse bispo de Uganda, me parece que foi o primeiro cardeal negro, primeiro cardeal africano, né? Criado já por João 23. Pio XII, ele foi eleito bispo, mas é João 23 que faz cardeal. Pois é.
Sim. Eu desligo aqui. Um dos textos, Dom Adelmo vai dizer que um dos frutos mais belos do concílio é o uso da língua vernácula, que é porque os fiéis vão participar mais da missa. Essa participação que vem com a mudança na mudança litúrgica. Ele diz isso em algum desses textos explicativos, que são dos frutos mais belos do concílio. E aí, realmente, né, você fica estranhando essa resposta, mas é claro, a pessoa, é claro que ela tem o direito de mudar de ideia, mas eu acho que essa explicação que o padre Delfino dá, ele ser um latinista, eu acho que isso também é uma explicação, né? Tem que verificar um pouquinho mais, né? E, enfim, obrigada, André. Tem essas coisas que a gente precisa sempre saber mais, aprofundar. Desculpa, Pedro, aí. Não era você, era eu aqui, no microfone. Vamos, pessoal, mais comentários. Não fiquem tímidos, fiquem à vontade, viu? Professor Pedro. Obrigado, Irineia, pela sua apresentação. E como eu não sou da Terra, sou chegado a ela, então muita coisa nova para mim, mas com interesse grande de conhecer melhor esses meandros. Eu teria várias coisas a comentar, mas eu queria fazer um destaque a uma fala que você fez pelo menos umas 2 vezes, né? Sobre a necessidade de a gente não resolver de cara a qualificação de alguém com um adjetivo que a gente põe na testa e achando que com essa qualificação todos os problemas já estão resolvidos, né? Afinal de contas, o Arthur Lira, para falar de um personagem nosso, é progressista, né? Ele é de um partido chamado Progressista, né? E o povo da história sabe, né? Aqui está uma boa parte aqui do nosso pessoal é do curso de História, que no século XIX se dizia que nada mais liberal do que o conservador, né? Ou isso, nada mais conservador do que um liberal, né? Então, esses rótulos, eles são enganosos, né? Então, muitas vezes um determinado posicionamento que a pessoa tem a ver com uma sensibilidade particular, com um elemento da trajetória do sujeito, né? Isso que o André, né, falou bem, o Dom Adelmo era professor de latim, então, né, isso aí era um importante constitutivo, né, do seu modo de ser, do seu cabedal, daquilo que ele trazia, daquilo que ele foi formado, daquilo que ele se dedicou. Mas isso não é suficiente para declarar lá, então ele era contra o concílio, ou ele é conservador. A amizade dele com Dom Helder, né, como que você salientou tanto, evidencia, então, que esses rótulos eles são eles não só não são suficientes, mas eles chegam a ser enganosos, né? Eles podem nos conduzir a avaliações precipitadas, a conclusões precipitadas, né? De maneira que enfrentar a complexidade de um personagem é um desafio que a gente não pode escapar, né? E a outra coisa que, na verdade, não está dentro da sua exposição, mas que eu só queria colocar a título das possibilidades, dos desafios que a pesquisa coloca, né? E se a gente pensa na recepção do Vaticano II na Arquidiocese de Maceió, claro que a figura de Dom Adelmo ocupa nisso um lugar absolutamente fundamental, mas a recepção não acontece só através dele, né?
Então, há tantos outros caminhos, tantas outras possibilidades de se pensar, né, que as notícias sobre o Vaticano II chegassem por outros caminhos, por outros meios, por outras fontes, né? Enfim, são uma observação meio de rodapé para dizer, então, da complexidade mesmo do tema que você traz aí a modo dessa sua exposição, né? Agradecer por ela e, enfim, parabenizar por ela e dizer, enfim, temos muita coisa aí, certamente, a explorar a partir do que você nos traz. Obrigado. Eu que agradeço, Pedro, como sempre, ajudando a gente a refletir e avançar, né? Porque realmente a recepção ela se dá por outros elementos, e eu acho que isso aí é o X, né? Porque a gente não consegue, é lógico, uma pesquisa como a que a gente está fazendo a respeito da questão da relação com a ditadura militar tem a ver, claro, com essa documentação inédita, pelo menos era inédita para a gente até então, do SNI vigiando a Arquidiocese de Maceió. Isso para nós, assim, pô, quando eu vi, eu fiquei de cara, né? E assim, e vigiando num nível assim muito como o SNI funcionava em rede, estrategicamente observando todas as atividades da arquidiocese. Então, por exemplo, o Marcelo Floriano estava bastante interessado na atuação dos padres canadenses lá em Palmeira dos Índios, né? Que foram muito vigiados também. E então, é claro que esse concílio, a recepção, ele vem também pelos religiosos, pelas religiosas, os agentes de pastoral que estão sendo formados a partir dessas encíclicas, né? Essas atividades que estão acontecendo no MEB, né? O MEB, uma forte presença, né? E aí tem a leitura, é claro, eu falei bastante aqui do jornal Semeador, como um veículo, né, de comunicação oficial da Arquidiocese, que vai também trazendo as notícias, fazendo assim, mas os outros jornais, eu não observei os jornais seculares, né? Não observei como o Gazeta de Alagoas, o Jornal de Alagoas está fazendo a leitura, né, também do Vaticano II. Então, seriam bastante frentes aí para a gente observar com mais atenção. E aí, lembrando um outro destaque, porque o padre Manuel Henrique, ele sempre falava muito como Dom Adelmo fez a defesa dos padres que foram perseguidos pelos militares. Dom Adelmo foi ali, acompanhou, né, o padre Luiz Santos até Recife, e no livrinho do Vivendo o Concílio, ali ele diz que Dom Adelmo teria falado para os militares que se fossem prender o padre, era para prender ele também, né? Então, uma atitude de enfrentamento, e que aí você olha para o relatório do militar, Dom Adelmo está ali como a igreja, como, vamos dizer, a classificação que os militares fazem da igreja de Maceió, da Arquidiocese de Maceió, não seria uma das igrejas mais problemáticas para eles. Mas aí você tem a memória, né, a história oral dessa mobilização. Quer dizer, não é só a memória também, aquilo que Padre Manuel conta, mas a gente vê também a partir da documentação que Dom Adelmo, de fato, se articulou e fez a defesa dos seus padres, né? Então, de fato, Pedro, é isso, a gente precisa aí de mais companheiros para essa pesquisa. E aí, Padre Alex? Isso, Irineia. Parabéns pela belíssima exposição. Obrigada, valeu. Eu já cheguei um pouco atrasado, mas eu gostaria de perguntar se tinha alguma associação das Semanas Ruralistas promovidas por Dom Adelmo em relação à inovação trazida e sugerida pelo Concílio do Vaticano II, e também se o padre Clovis Padrines, ele tinha relação com isso, porque em algumas semanas ruralistas na minha cidade, em São Luís do Quitunde, ele esteve presente. Inclusive, o padre Clovis foi secretário, ele que redigiu toda a ata. Sim, eu encontrei na documentação a referência do padre Clovis. Agora, as semanas ruralistas, elas são um pouquinho anterior, né? Elas são ali dos anos 50, isso. Mas... isso, porque até 60, 62, mas eu digo, ela prosseguiu até
o concílio e teve alguma ligação, não lembro. Olha, a nossa dúvida está aí, porque os sindicatos rurais que a igreja ajudava a organizar, a partir do SORAL, que era o Serviço de Orientação Rural da Arquidiocese, o golpe veio forte em cima. Então, todos os padres que eram formadores dos militantes, eles foram chamados para fazer depoimento. E só o padre Luiz Santos que foi processado de fato e ameaçado de ser preso. Então, eu desconfio, a gente não tem certeza ainda, que o SORAL foi desarticulado depois. Até quando os sindicatos rurais se mantiveram, porque atingiu todos os sindicatos, na verdade, né? Então, ainda precisa de pesquisa. Eu consegui recentemente a dissertação de mestrado do falecido professor Paulo Décio, das Ciências Sociais da UFAL, e o professor Paulo Décio, nos anos 90, ele escreveu sobre os sindicatos rurais em Alagoas, e ele entrevista, inclusive, o ex-padre, né, o padre Salomão Barros, que foi um dos perseguidos pelos militares, e que era um dos agentes do SORAL. E aí, enfim, eu não terminei de ler a dissertação para te contar, porque ele pega exatamente essa mudança, né, dos sindicatos. Ele vai pegando ali a organização deles no final dos anos 50 e nos anos 60, e aí ele para nos anos 80. Mas eu ainda não terminei de ler direitinho para te falar com segurança o quanto que eles foram afetados, porque eu não me recordo das semanas ruralistas avançarem mais para os anos 60, 70, não. Agora eu posso estar falando bobagem, né? Eu me lembro que eu li que a de São Luís do Quitunda ela acontece no ano 60, exato, antes do golpe. Isso. Agora, eu não lembro, o que eu queria era justamente isso, saber se prosseguiu até justamente do período militar. Eu acho que eles sofreram um baque grande. Mas a gente tem a articulação da CPT depois, né? Então, precisa verificar melhor. Vou ficar te devendo, mas é uma pergunta importante aí. E a gente precisa entender, gente, como que se dava, porque os sacerdotes, eles iam para os interiores, principalmente nos interiores, era onde o bicho pegava mais, né? Porque muitos conflitos com os usineiros. Tanto que o padre Luiz Santos, que enfim, sofreu o processo, é porque ele entrou numa briga muito forte com a família Loureiro, que eram os usineiros ali de Matriz de Camaragibe. E eu acho que foi isso que fez com que ele tenha sido o único processado, porque os outros padres que foram acusados de subversão, nenhum deles foi processado. Só ele. Mas eu vou procurar saber, viu, Padre Alex, para poder dar mais notícias. Era isso. Obrigado. Pedro. Eu só queria colocar uma coisinha, Irineia, nessa conversa, né? Pensar, então, que essa questão da sindicalização deixou de ir, né? Tem um terceiro, né, só para trazê-lo à tona, que são as ligas camponesas, né? Que estão operando ali. Né? Então, quando Dom Adelmo diz lá, vamos fazer sindicato para livrar o Brasil das garras de Moscou, né, há também esse componente, né, para ser trazido para a cena. Ele está na cena, né? A gente não pode, ignorar. Ele diz isso explicitamente na carta que ele escreve para o advogado do padre Luiz Santos. Ele diz, naquele momento de profundas agitações das ligas camponesas do Francisco Julião, lá na região muito das Alagoas, a gente articulou, o Regional Nordeste 2 estava na articulação dos sindicatos rurais. E ele falou assim, eu pedi para o padre Santos ajudar na fundação dos sindicatos lá. Né, cumprindo uma pastoral, né, dos bispos do Nordeste. Pois isso é interessante. O padre Márcio precisou sair, obrigada, companheira, ele veio, não deu tempo de me despedir dele. Bem, pessoal, mais questões, não fiquem tímidos, por favor. Vamos aproveitar. Professora, a senhora deu uma informação aí sobre a missão canadense, né? A senhora falou em Palmeira dos Índios ou é União dos Palmares?
Eu posso ter falado errado, André, pode ser União. União, Mas né? o Marcelo... É a União dos Palmares, André. Tudo bem. Desculpa, Certo. gente. Com o padre Donald, Emílio, Certo. Esse mesmo. canadenses. Certo. Estiveram aqui também no Trapiche, né? O padre Silvestre Vredigó, as irmãs Ursulinas, né? Que compunham esse pacote aí, que foi a missão canadense. Tiveram influência muito grande aqui numa comunidade, Uricuri, que é uma comunidade que pertencia às Graças, quando foi criada em 65, e depois foi incorporada à paróquia de São José do Trapiche, e que, com a chegada da igreja, houve todo um processo de um bairro que era refúgio de marginais e de prostitutas, ele passa por toda uma urbanização, desde da lavanderia para as lavadeiras de ganho, creche, posto de saúde e por fim, o saneamento e urbanização, né, das vias, graças ao trabalho da missão. Pois é, esse é um outro aspecto, né? Que o Wellington Medeiros, quando ele vai estudar a SEBS, na Arquidiocese, aí ele começa a fazer articulação com os movimentos populares, os movimentos de luta por moradia, urbanização. Então, isso é uma outra via, né? Desse caminho, dessa articulação da igreja, né, nessas atividades. E todos esses padres estrangeiros, um dos relatórios, eles estão listados em ordem, quem é o padre, onde que ele está, qual a atividade que ele faz e qual seria esse perfil aí, o rótulo dele, né? É perigoso ou não é perigoso, né? E está lá listado. Marcelo Floriano estava mexendo, estava olhando para isso, né, Marcelo? Ele até, não sei se o Marcelo está conectado agora, levantou a mãozinha, tanto eu ficar chamando ele. Chegou até a mandar um e-mail, né, Marcelo, para o padre Donald? Qual? Emílio, o padre Emílio, ele tá no Canadá. Eu tenho me correspondido com ele, né? E ele tem, a gente tem conversado um pouco. Ele já é uma pessoa idosa, né? E assim, ele tem contribuído, assim, a gente tem dialogado, mas eu sinto assim algumas coisas. Ele não quer muito avançar, acho, algumas memórias, algumas coisas assim que parecem um pouco doloridas, né? Porque ele tem um trabalho aqui social, missionário, muito forte, mas ele foi meio que invisibilizado, porque entre os próprios padres estrangeiros da missão canadense que atuaram aqui na paróquia de Santa Maria Madalena, tem o padre Donald, que já faleceu, o padre Emílio e o padre Diler. Só que entre eles mesmos havia uma certa diferença, uma de concepção. Por exemplo, o padre Donald, que já faleceu, ele tinha um viés muito assistencialista, né? A Casa dos Pobres, a Organização Mirim, que acolhia órfãos, menores abandonados, e uma série de outras ações sociais ligadas ao o padre Donald. E o padre Emílio, por outro lado, ligado à Pastoral da Terra, à Pastoral Carcerária, e até entre aqui as pessoas de mais idade que conviveram, ele tem uma percepção um pouco que o padre Emílio, ele era um tipo meio que problemático porque ele se envolvia nas questões econômicas, nas questões políticas, né? Então, eu vendo a explanação da senhora, professora, em relação à receptividade do concílio, e eu disse, vai ser muito bom, e estava curioso para ver, justamente porque até entre eles mesmos não havia essa uniformidade de pensamento, né? Dá para perceber que um era mais progressista, o outro era mais conservador. Inclusive, tem até um relatório do SNI que ele faz essa classificação, né? E aí eu tenho trocado um pouco de e-mails com o padre Emílio e estou caminhando aqui, para quem sabe no futuro estar compartilhando aqui algumas coisas com vocês. Obrigado, professora. Obrigada eu, Marcelo. Pois é, mas desconfia do que esses militares estão falando também, viu?
porque esses relatórios aí, às vezes a gente até vê um comentário ou outro por exemplo, o espião que ficou vigiando Dom Helder aqui, ele reclama no final do relatório que se ele tivesse um gravador para gravar a palestra, era mais fácil para passar depois os informes, né? Então, tem aí os filtros que a gente precisa ver. Mas é claro que, como o Pedro chamou a atenção antes, né, a gente precisa olhar com calma essas classificações de progressistas e conservadores, mas entender que há disputas, né? Há contradições, há divergências, né? Dos sentidos, inclusive, da recepção do concílio, né? Do que significa o concílio, né? Isso entre aqueles que o recebem, aqueles que o aceitam e o acolhem, né? E querem se adaptar, e aqueles que rejeitam e não querem, né? E que até hoje não querem saber do Concílio Vaticano II. Então, aí você vê que você tem mais dificuldades ainda nesse sentido. Mais alguém, pessoal? A gente pode, se não tiver muitos comentários, a gente pode encerrar. Eu queria aproveitar, Irineia, se eu posso entrar aí. Isso que você acabou de dizer é muito importante também, né, para pensar essa questão da recepção. Quer dizer, Dom Adelmo e, por exemplo, o clero. Como é que foi, né? Como é que ele geriu essa aplicação, né? Com quem ele pôde contar efetivamente, né, para levar adiante aquilo que ele entendia ser a proposta do concílio, né? Se até hoje a gente tem gente apostando contra, né? Como é que foi? Houve oposição? Não houve? Né? Entre o clero, entre lideranças leigas, grupos, enfim. Esse é outro campo também, né, de possibilidades de investigação. Sim, exatamente, né? E assim, é claro, a gente tem muito o que olhar ainda na documentação do Arquivo da Cúria. E talvez será nela diretamente que a gente vai encontrar essas divergências, né? Essas dissonâncias, essas vozes divergentes, esses conflitos. Mas de repente aparece, né? A gente precisa de mais pesquisa, mais fôlego. E aí já fica o convite. Séfora e eu, a gente está, como eu havia mencionado no início, né, fazendo a lida aí com esse projeto, mas agora é o momento de nós ampliarmos a equipe, porque vamos encaminhar para a FAPEAL no edital, né, das humanidades o projeto. Entre a graduação, a gente já está fazendo uma seleção para bolsista, porque infelizmente é uma única bolsa, né, para iniciação científica, mas há espaço para colaboradores. Então, aqueles que quiserem colaborar, viu, Marcelo Floriano e demais, professor Pedro, né, aqueles que quiserem colaborar com essa pesquisa, a gente pode conversar e ampliar aí a equipe, né? Porque um dos pontos a serem trabalhados é esse da recepção, mas há outros, né, ainda, dessas trajetórias, dos agentes, a forma como a Arquidiocese estava articulada, de fato, com o Regional Nordeste 2, então tem muita coisa ainda para ser vista. É isso? Mais nenhuma questão, gente? Comentário? Eu estou falando muito. Fala, professor. Eu estou falando muito, mas, enfim, me perdoem aí. Para mim, em particular, me interessa muito um dos aspectos mais importantes da recepção do Vaticano II, que é a questão da leitura da Bíblia, né? Interessaria também saber como é que isso aconteceu. Na documentação, sim, tem cursos, né, de formação voltado para a Bíblia. Semanas da Bíblia, que vão começar a ser programadas. Veja aí, Pedro. Interessante. Eu escrevi um livrinho, né, sobre o Vaticano II e os estudos bíblicos, né? Mas eu não tinha nenhuma informação mais local. Se eu tivesse, teria colocado, tratado de registrar. Mas esse é um aspecto muito visível, né? De onde você teve uma acolhida mais entusiasmada, digamos assim, do Vaticano II. Isso logo se manifestou, né?
círculos bíblicos, semanas bíblicas, cursos de formação bíblica para agentes de pastoral, enfim. É bom saber que essa documentação Tem tem tudo o isso. volume 2 do livrinho aí para você fazer. Bem, pessoal, agradeço muitíssimo. Pois é. Então, a gente vai, então, encerrar a reunião. Eu vou parar aqui a gravação e agradecer mais muitíssimo a presença de vocês, dos nossos visitantes, do pessoal do grupo. E aí, por favor, os membros do grupo que puderem ficar mais um pouquinho, a gente sempre tem aquelas questões burocráticas para definir, tá? Então, eu espero vocês fiquem aí um pouquinho. Obrigada, pessoal.